Olá, doutores, olá, doutoras, amigos, mais um programa A Priori, comigo, professor Alexandre Torido, diretamente do Estúdio Leste, em Belo Horizonte, sempre com temas do direito e com convidados especiais. Hoje não vai ser diferente, um grande tema e dois excelentes convidados. Está no ar, A Priori. Muito bem, doutores, doutoras, amigos do A Priori, iniciando mais um programa e desde já agradecendo a quem tem acompanhado todos os nossos programas, está inscrito nos nossos canais, gosta do conteúdo, compartilha, curte. É um programa que é feito para você. Cumprimento mais uma vez a nossa parceira, a Faculdade Asa de Brumadinho, que eu tenho muito orgulho de fazer parte do corpo docente já há 12 anos. Vamos falar muito sobre a Faculdade Asa ainda nesse programa. Agradeço também ao Estúdio Leste, que nos acolhe com profissionais da melhor qualidade e uma ótima estrutura. Se você quer dar a sua aula, o seu curso, procure o Estúdio Leste, os contatos estão na tela para você. Muito bem, pessoal, nós iniciamos o nosso programa de hoje com um tema polêmico. Vamos falar da alienação parental e os seus aspectos jurídicos e psicológicos. Eu trago dois convidados e hoje a gente vai fugir um pouco da característica do nosso programa, porque uma das nossas convidadas não é advogada, é uma psicóloga e acompanhada de um colega, de um professor, advogado, militante na área. A nossa primeira convidada é a psicóloga Fernanda Ferron, que eu já tive o prazer de trabalhar junto no mesmo escritório de advocacia. Doutora Fernanda, um prazer recebê-la. É uma honra tê-la no nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer o meu, doutor Torido, eu que agradeço pelo convite. E o nosso segundo convidado, meu colega de Faculdade Asa, colega de docência, professor de Direito Processual Civil, professor de Prática Processual Civil, nosso querido professor Rubens José. Professor, é uma honra recebê-lo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um privilégio revê-lo, e para não dizer que nós também nos encontramos no estádio do Mineirão para ver o nosso querido Cruzeiro Esporte Clube, que está passando um momento difícil, mas vai passar, assim como a pandemia vai passar. Não sabemos quando. Obrigado pela sua presença, professor. Professor Alexandre Torido, é uma satisfação enorme estar aqui na sua companhia, na companhia também da doutora. Me sinto muito honrado pelo convite e, desde já, também quero parabenizá-lo pela iniciativa. Mais uma vez, o senhor com seus brilhantes projetos e, como todos os demais, esse daqui também já é sucesso, né? E será ainda mais. O sucesso depende desses convidados que a gente sempre traz aqui, sempre da melhor qualidade. Então vamos conversar um pouquinho sobre o tema que a gente está trazendo hoje, alienação parental e os seus aspectos jurídicos e psicológicos, né? Eu queria só fazer uma introdução, porque eu fiz uma pesquisa e verifiquei que nos últimos 10 anos o número de divórcios no Brasil ele aumentou quase 200%. Né? Quase 200%, independente dos motivos, mas o fato é que aumentou. E a gente percebe que muitos dos casamentos desfeitos têm frutos, têm filhos, né? E a dificuldade de conexão desses filhos em decorrência dessa separação que é feita entre os casais, gera problemas, né? Problemas sérios. Por quê? Porque na maioria dos divórcios a gente percebe que existe litígio. É muito difícil um filho ver pai e mãe discutindo, principalmente por patrimônio, aí aparece a questão da guarda, né? Quem é que vai ficar, regulamentação de visitas. E a gente tem agora esse Instituto da Alienação Parental, que desde 2014 está muito presente nas nossas vidas, como uma situação perigosa, extremamente perigosa. Eu imputo como um câncer para a família, né?
Porque independente da separação, o filho vai continuar sendo filho da mãe e vai continuar sendo filho do pai, né? Mas existem discussões, professor Rubens, é um tema polêmico. Sim, é um tema polêmico. O que acontece é que o direito veio reconhecer uma conduta que já era praticada e que causa sérios danos, sobretudo à criança ou adolescente. E nos faz refletir muito o comportamento, o que cada pessoa deve fazer no momento de solução de uma relação, sobretudo pensando não em si, mas pensando na criança e no filho. O direito vem para, talvez, forçar as pessoas a mudarem um comportamento danoso, prejudicial e que vai influenciar não só naquele momento ali, mas que vai influenciar na vida inteira daquela criança. Inclusive na possibilidade de ela vir a repetir isso depois em outros relacionamentos, enfim, um efeito cascata, extremamente prejudicial. E então o direito vem, regulamenta essa alienação, que são, né, situações em que a criança ela vira um instrumento para atingir o outro, né? E acaba que talvez o mais atingido é a própria criança. Em suma, a gente está falando da alienação parental, a grosso modo, né? Vamos colocar claro aqui. É o pai falando mal da mãe e a mãe falando mal do pai para a criança, né? E não só a mãe e o pai, né? Os parentes, avô, avó, irmãos que não são do mesmo casamento, e até madrastos e padrastas, né? Que existe uma influência muito grande com relação a isso. E isso é muito perigoso, né? O que o senhor acha que realmente o direito pode auxiliar na questão da alienação parental? Acredito que o direito vai auxiliar, a partir do momento que regulamenta, vai auxiliar mostrando, olha, essa conduta não é adequada. E se você cometer essa conduta, você vai sofrer algumas sanções, ou pelo menos espera-se que sofra. Eu falo espera-se porque talvez a gente até vai falar mais a respeito disso. A gente sabe dos problemas que a gente tem no judiciário, né? Falta de estrutura, em especial uma estrutura técnica, né, especializada, como exige o caso de alienação parental. Então, a proposta é mostrar isso não é adequado. Agora, a realidade, a gente ainda está um passo atrás. Dificilmente a gente vê uma reversão de guarda em decorrência de uma comprovação de alienação parental, né? Dificilmente a gente tem observado isso. O judiciário, aliás, a gente estava conversando aqui em off, nos nossos bastidores aqui, que está falido, né? Ou seja, quanto mais processo, mais demorado, mais desgastante, e quando a gente fala de alienação parental, a gente está falando de um constrangimento, né, extremamente complicado, porque o que se discute nisso, né, egos entre o pai e entre a mãe, né, e a criança, o filho, né, às vezes o filho até maior, fica ali recebendo as flechadas, não sabendo para onde olha, né, e isso, a responsabilidade dos pais nessa situação é extremamente grande, né, e a gente tem visto, né, professor Rubens, muitas monografias, né, de alunos nesse sentido, né? Não só nesse sentido, e aí linkando também a questão diz respeito, né, que é a monetização do afeto em todos os seus aspectos, né? A criança sendo alienada psicologicamente, sendo alienada economicamente, a questão da monetização do afeto também para abandono afetivo, são várias consequências que a gente tem visto serem debatidas na academia, e a gente, né, tem essa preocupação com o ser de amanhã, né? Com essa criança vai ser os nossos futuros gestores, a nossa sociedade de amanhã são as nossas crianças e adolescentes de hoje. A gente tem que ter um cuidado muito grande. Bauman já nos advertia sobre essas relações fluídas, essas relações pautadas no interesse
próprio, né? E a gente vê o quanto isso é grave, quanto a gente usa a criança ou adolescente para satisfazer o meu ego, como o senhor disse, o meu interesse, né? É uma demonstração de um egoísmo tremendo, um egoísmo absurdo, e numa sociedade não podemos pensar no eu, né? A gente tem que pensar sempre no nós, no coletivo. Pensar em ter relações sólidas, concretas. O pai não é obrigado a ficar, né, na companhia da mãe, a mãe não é obrigada a permanecer na companhia do pai, mas como o senhor disse, eles não vão deixar de ser pai ou de ser mãe, né? O filho não vai deixar de ser filho. Pode ter dois pais, o pai, o padrasto, pode ter vários, né? Quanto mais afeto, não é problema. O problema é afastar essas relações e as consequências que isso vão trazer no futuro. E ainda penso a respeito o problema que às vezes a gente não dá tanto valor, porque a gente dá mais valor quando tem um conflito, quando tem um litígio. Mas eu observo em algumas situações onde não tem conflito algum, mas o avô ou a avó, como o senhor falou, não é só exclusivo de pai e mãe, é de todos os integrantes da família. Às vezes o avô ou a avó começa lá, seu pai não está te dando atenção, vem cá, fica com o vovô. Às vezes uma coisa, em princípio, sem nenhuma maldade, sem nenhum potencial danoso, mas que também causa dano da mesma forma, né? Então, acho que é importante abrirmos os olhos não só para as situações intencionais, mas para as não intencionais também. O que isso pode refletir lá na frente, né? A nossa amiga doutora vai, né, certamente falar mais a esse respeito, mas o nós adulto é uma consequência do nós criança, né? Então a gente carrega tudo isso, as experiências boas, as ruins, é uma responsabilidade. Eu acho que a gente tem que entender o olhar para a criança, para o adolescente, como uma grande responsabilidade. Doutora Fernanda, é uma questão social complicada, né? Com certeza. A gente pensando da seguinte forma, que quando a criança, né, nos primeiros anos dela, as figuras, né, de segurança e de amor são os pais. E aí, quando você falou que fala mal ou fala, né, a ideia, né, de falar mal ou falar bem, eu vejo até uma coisa que é mais grave. É uma desconstrução da imagem, né? A criança, ela vive da construção da imagem dos pais. E essa imagem, né, ela é simbólica, tanto que nós temos aí os pais simbolizados pelo super-homem, né? Então, assim, numa relação de tensão, aonde está ocorrendo uma desconstrução de imagens, isso é muito grave, isso é muito sério. As consequências para a criança, né, ela, se for algo, né, mais intenso, com um período maior e que, se não tiver intervenções, com certeza é bem complicado. É a questão das referências, né? São as referências. Pai e mãe são referências, né? E quando ocorre uma situação de desgaste dessa figura, né, a cabeça de uma criança, principalmente, ela fica completamente abalada, né? E não só isso, né? Tem uma questão que eu acho que é muito complexa, que vai direto na questão emocional, é você não poder demonstrar o seu amor, né? Porque a criança, ela ama o pai e a mãe. O pai pode não estar amando a mãe pode não estar amando o pai, mas a criança, ela ama os dois, né? E aí ela acaba não, ela acaba se, para não magoar um ou outro, ela acaba não externalizando o que ela sente, né? Então, assim, isso acaba tendo um deslocamento de lugar. A criança acaba, para não preocupar, não chatear, não magoar, ou um ou outro, né? Ela acaba ali, muitas vezes, não expressando o que ela sente por um ou pelo outro, né? Ou pelo pai, ou pela mãe, enfim. E ficar nesse clima de tensão gera ansiedade, né? Gera angústia, gera medo, né? E as consequências disso podem ser vistas aí, né? Tem impacto na questão escolar, de desenvolvimento,
relacional, muitas vezes as crianças podem ficar agressivas, né? E numa vida adulta, como é que a gente junta os caquinhos disso, né? Inclusive, a gente vai ter um questionamento disso numa pergunta que uma aluna vai fazer. Eu tenho um conhecido, só para ilustrar essa situação, que ele é separado e tem uma filha menor, e ele sempre, quando ela vai passar os finais de semana com ele pergunta, né, como é que foi a semana, e a criança, ela se omite. Ela se omite, ela não fala como é que é o dia a dia dela em casa, né? E ele já me falou que parece que a mãe é que não fala nada com seu pai como é que foi a sua semana. Não fala nada do que aconteceu aqui na minha casa. Isso é muito comum. Né? Quer dizer, é uma alienação, assim, patente. E existe uma alienação também que eu falo que ela não está explícita, ela está oculta. Ela não precisa nem ser dita. É um pouco o que você falou, Rubens, né? Assim, você não precisa estar falando claramente para a criança algo ruim, né? Bem, ou mesmo um avô, uma avó. Mas tem o que está oculto também. Né? Tem o que não está explícito, não está dito, mas está na ação. Né? Às vezes, numa ação de uma mãe que impede um filho de ver um pai de uma outra forma. Né? Então, tem o que está oculto também, que querendo ou não, a gente, né, a nossa psique, o nosso emocional capta tudo isso. A gente capta tanto o que está explícito quanto o que não está explícito. E ele me falou, eu estou me recordando aqui, ele nem mora aqui, mora em Lavras. Ele comentou que descobriu essa questão porque a filha, em um determinado momento, assim, ela falou, eu não posso falar. E na hora que ela falou, não posso falar, ela tapou a boca, falou, ai meu Deus. Né? Já falei. Professor Rubens, vamos. Nós temos uma pergunta, professor, de uma aluna da Faculdade ASA. A gente volta aqui para a questão dos aspectos jurídicos. E para a gente verificar legalmente se existem algumas consequências, a questão da comprovação disso. Vamos ver essa pergunta. Olá, meu nome é Eduarda, eu estudo na Faculdade ASA de Brumadinho e estou no 7º período do curso de Direito. Gostaria de agradecer o convite do professor Alexandre Torido para participar de um programa tão importante quanto é o A Priori. E a minha pergunta para os convidados de hoje é: como o ato de alienação parental fere direito fundamental da criança e do adolescente, o alienante deve ser responsabilizado. Como o Poder Judiciário atua nas esferas civil e penal, essas decisões têm efeito na prática? A minha pergunta é essa, muito obrigada. Olá, Eduarda. Muito obrigado pela sua pergunta, que muito engrandece o nosso debate aqui. Eduarda, pois bem, a sua pergunta, na verdade, se divide em 3 aspectos, né? O primeiro, em relação a como ocorre essa prática de alienação parental, e em relação a isso eu posso te dizer que essa prática de alienação parental são as barreiras que os entes familiares da criança, do adolescente, impõem a uma convivência saudável dela para com os demais familiares. O mais comum que a gente tem é a mãe impedir o contato da criança com o pai, ou o contrário, o pai impedir o contato da criança com a mãe, mas também se estende a outros familiares daquele genitor. E essa barreira, ela, infelizmente, muitas vezes, ela é intransponível. Isso porque nem sempre é possível se ter ou se realizar algo que possa corrigir esses danos, né, dessa ausência de convivência. Então, isso acaba gerando uma violação a um direito fundamental da criança, porque cerceia o seu direito de conviver, e não só conviver, mas conviver de forma saudável com todos os seus familiares, o que é de suma importância não só para o seu desenvolvimento, mas para a sua história de vida, para a sua formação como pessoa, como sujeito, como cidadão.
O segundo aspecto é em relação a que você questiona, em relação às sanções, às penalidades. O legislador ele, né, possibilita que hoje, constatada uma situação de alienação parental, isso tenha consequências na esfera civil e também na esfera criminal. Né? Na esfera criminal, nós vamos ter a possibilidade, inclusive, de responder a uma ação penal e ter uma sanção em razão disso. E na esfera civil, nós temos a possibilidade de utilização de várias medidas, de forma isolada ou não. Né? Essas medidas vão desde um acompanhamento psicológico, assistencial, até a possibilidade de inversão de guarda, afastamentos, outras medidas que se façam necessário. Tá? Não vou entrar aqui no detalhe de cada uma, porque são várias as possibilidades e o legislador ele simplesmente traz situações hipotéticas, ilustrativas, de forma que se o caso exigir algo diverso daquilo, poderá ser aplicado sempre, né, para o melhor interesse da criança e do adolescente. É importante a gente falar, professor, questão legal de natureza penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria Lei Maria da Penha, né? Que prevê essa questão da possibilidade da abertura de um processo contra o alienante, né? Mas é aquela coisa, tem que provar, né? Não adianta simplesmente alegar a existência de uma alienação parental, né? Tanto na esfera civil, para ter as consequências civis, quanto na esfera penal, para ter também as consequências penais, tem que haver a comprovação. Né? E às vezes é isso aí que impacta. Exato. Né? E quando existe um processo de alienação, principalmente de troca de guarda, a gente não tem percebido, como eu já disse, alteração. Né? A comprovação, a prova é muito difícil. Né? Eu falo isso muito com alguns alunos que eu já orientei em monografias ligadas à alienação parental, para deixar isso muito claro. Né? Porque a legislação é ótima. Né? A legislação é perfeita, tem sanções, tem questões penais, perfeito. Né? Só que, na prática, tanto na esfera civil quanto na penal, a gente não tem verificado isso. Pode ter casos? Claro que sim, né? Mas muito difícil socorrer. Isso, inclusive, conversando com alguns advogados, como o senhor, na área do direito de família, né? Que tem que acham, como eu disse, que é um verdadeiro câncer. Né? Que a questão do processo ou não, isso não minimiza as questões psicológicas que são provocadas na cabeça dos filhos, né? Na cabecinha das crianças, né? Que é muito complicado. Né? Doutora Fernanda, a senhora conhece a estrutura da Faculdade ASA de Brumadinho? Não, ainda não tive a oportunidade de conhecer. Professor Rubens, ela não conhece a estrutura, professor. Fica aqui já em nome da faculdade, em nosso nome, o convite para que a senhora possa ir conhecer e nos blindar com uma palestra para os nossos alunos, talvez até nesse tema que nós estamos debatendo aqui hoje. Sim. Acredito que será de grande valia para todos. E é muito bom lá dar aula lá, né, professor? Olha, eu sou suspeito para dizer, né, falar alguma coisa a respeito, porque estou lá não há tanto tempo quanto o senhor, mas já um tempo considerável, e sinto lá a extensão da minha casa. E vejo que nós temos um grande diferencial lá, pela experiência que eu já tive de outras instituições, sem, claro, desmerecer as outras também, têm as suas qualidades, mas nós temos um grande diferencial. Eu falo sempre para os nossos alunos, nós temos uma equipe muito qualificada, em todos os seus aspectos, em todos os profissionais. E nós temos, dentro dessa equipe qualificada, o diferencial de que os nossos alunos não são números, são alunos, são indivíduos. Nós, inclusive, praticamente todos nós do corpo docente, reconhecemos todos os nossos alunos, tratamos pelo nome, damos a eles a liberdade de conversar conosco a qualquer momento e sobre qualquer assunto, inclusive sobre direito. Né? Isso, inclusive sobre direito. Realmente eu ratifico o que o senhor está dizendo, e a gente tem realmente esse diferencial, essa proximidade que a gente tem com os alunos, que eu não vejo em outras instituições, às vezes para discutir até assuntos fora da faculdade. Né? Mas, enfim, a doutora Fernanda não conhece a faculdade. Aceito o convite. Né?
Professora, doutora Fernanda, a gente vai entrar numa esfera de discussão relativamente a questões psicológicas dos filhos, né, que é o segundo momento aí da nossa conversa de hoje. E nós temos uma pergunta de uma aluna da Faculdade ASA, exatamente nesse sentido, e ela estende até a pergunta no sentido de e depois, né? Ninguém vai ser criança eternamente. Lá na frente, adulto, né? E antes da pergunta, a senhora vai conhecer a Faculdade ASA. Com todo prazer. Vamos ver o vídeo e vamos ver a pergunta. A Faculdade ASA em Brumadinho está entre as melhores instituições de ensino do país, pela sua qualidade de ensino, infraestrutura e projeto pedagógico. Aqui você encontra ensino com qualidade assegurada pelo MEC. Cerca de 90% dos professores são mestres e doutores com ampla experiência no mercado de trabalho. Oferecemos cursos de graduação, técnicos, extensão e pós-graduação. Temos diversos laboratórios para as aulas práticas, os quais foram projetados e construídos para o melhor aprendizado dos nossos alunos. Através da parceria com a FAPEMIG, oferecemos bolsas de iniciação científica aos alunos da graduação. A Faculdade ASA possui metodologia ativa e coloca os estudantes como principal agente de aprendizagem. Possuímos também transporte gratuito para os alunos da graduação. Diga sim para o seu futuro, venha para a Faculdade ASA. Olá, me chamo Tâmara Caroline, sou estudante do 6º período de Direito da Faculdade ASA de Brumadinho e primeiramente eu gostaria de cumprimentar todos os participantes do programa A Priori, Dr. Rubens, doutora Fernanda, em especial nosso professor Alexandre Turido, parabenizá-lo pelo excelente trabalho, programa e agradecer pelo convite de hoje e dizer que é com grande satisfação que eu venho aqui participar com vocês. A minha questão hoje é o seguinte: temos observado que com o fim de um relacionamento, de um casamento, com filhos, as crianças são as que mais sofrem com essas mudanças. Então, diante disso, quais são as consequências psicológicas e até físicas que podem ser observadas nessas crianças e se essas consequências podem gerar pela vida inteira? Meu muito obrigado, um grande abraço. Oi, Tâmara, um prazer poder responder a sua pergunta. E sim, as consequências, elas vão até a idade adulta, sim. Se a gente pensar que essa criança está vivendo, né? A questão não é separar, né? Eu falo que separar, todo mundo pode separar. É a condução e a forma com que vai acontecer essa separação por parte dos pais, né? Os pais são responsáveis, tanto fisicamente quanto emocionalmente, pelos filhos. Uma criança que está vivendo, né? Essa separação, e ela se sente emaranhada, ela se sente, né, como um instrumento dessa separação, seja um instrumento financeiro, seja um instrumento emocional, ela vai ficar, né, num momento gerando ansiedade, angústia, solidão e medo. Né? Como eu falei antes, medo de expressar sentimento, medo de desagradar um pai ou uma mãe, né? O filho ama os dois. As consequências a longo prazo para isso podem se gerar vários tipos até de transtorno mesmo, né? Transtornos de ansiedade, transtornos até de alimentação, porque existe o que a gente chama de um luto anunciado. Quando a gente faz uma desconstrução de uma imagem, né, tão importante, tão segura para a criança, que é a imagem paterna, né, dos pais, a criança ela vive um luto anunciado, porque ela não pode amar, né? Ela não pode amar ou um ou outro. Aí essa criança cresce e consegue fazer um mínimo de juízo da realidade. E aí você imagina que essa criança cresceu e descobriu, né, ali que ela não pôde manter o convívio com o pai e que essa pessoa, né, vamos supor, o pai ou a mãe, mentiu sobre algo ali. Isso é tão confuso, né, até para um adulto. Então, as consequências podem... A gente vê muito nas crianças de uma forma muito clara, consequências que são bem visíveis, como geralmente
a escola tem uma queda escolar muito grande, um comportamento alterado, ou de agressividade, ou de embotamento, a criança fica mais recuada, né? E nos adultos, isso aí vão gerar outros tipos de comportamento, inclusive a própria dificuldade de se relacionar, né? A criança perdeu a confiança, né? E além de ter uma confusão, ela não consegue distinguir o que é verdade, o que é mentira, né? E para os relacionamentos, tanto afetivos dela ou sociais, isso pode ter consequências aí em vários aspectos da vida de um adulto, com certeza. Eu estava pensando aqui, doutora, às vezes um adulto que sofreu alienação parental de criança, às vezes quando tem um filho, vai tentar exatamente o inverso, vai tentar exatamente que não ocorra. Né? Ainda que ele venha a se separar no futuro e tenha um filho, né? Ele vai ver que aquela situação foi ruim, né? Foi complicada. E a gente vê aí tanto casal, aliás, eu não consigo compreender, aí eu estou dando uma visão bem pessoal, eu não consigo compreender como é que um pai e como é que uma mãe com filhos menores conseguem falar mal um do outro, né, para esses filhos, e na maioria das vezes em decorrência de dinheiro, questões econômicas, questão de vaidade, questão de orgulho, eu sou melhor do que ele, eu faço mais do que ele, né? Isso é muito complicado, a gente vê isso, tanto que a gente vê isso, e às vezes as pessoas acham que é normal. Né? Eu falo mal dele mesmo, que ele não vale nada. Eu falo mal dela mesmo, porque ela me traiu. Né? E esquece que existe ali um fruto daquele relacionamento que acabou, mas que é um fruto, que é uma pessoa que tem sentimento. Né? E que não tem pediu amor. para nascer. O senhor colocou muito bem a questão do amor, né? Não pediu para nascer, claro que sim. E que muitas vezes não se distingue enquanto separado desses pais. Esse que é o grande problema também, né? Se você, até 7 anos de idade, a criança ela ainda está muito misturada com os pais. Então, quando você fala mal de um pai ou de uma mãe para um filho, para aquele filho é como se você estivesse falando mal dele. Entendeu? Sim. Por isso que é tão complexo, por isso que é tão complicado. Essa criança, ela vai ter um sentimento também de abandono, também de complexidade, porque ainda está muito misturado o que são os pais e o que é essa criança. Verdade. E eu acrescento, repito, não só as situações de conflito, onde a causa é uma separação ou algo do tipo, né? Mas aquelas situações em que às vezes a gente não dá tanto valor, até porque não tem o conflito instaurado, mas que acredito, potencialmente danoso à criança. Que é aquelas situações, o casal tá lá com a criança fez alguma coisa, isso aí é do seu pai, isso aí é da sua mãe. Né? Meio que já vai, como a doutora Fernanda disse, já vai criando no subconsciente da criança uma imagem negativa de um ou de outro, né? Esse aqui é o lado ruim do meu pai, esse aqui é o lado ruim da minha mãe. Ao invés de, às vezes, a gente potencializar, quando ela fez alguma coisa que é bom, olha, isso aí é uma coisa boa que você tem do seu pai, isso é uma coisa boa que você tem da sua mãe. É uma covardia, né? É uma covardia. É um assunto que me deixa extremamente perturbado em decorrência eu tenho muito arraigado em mim a questão da família. Né? Também. Eu sou separado 2 vezes, mas por 2 situações completamente atípicas, mas que eu sempre tive essa questão da família como primordial. Né? E, como eu disse no começo, o número de divórcio aumentou muito, o número de divórcios com filhos aumentou muito. Professor Rubens, a guarda compartilhada seria uma solução para essa situação? Então, a guarda compartilhada é o universo ideal. Antes, só fazendo um esclarecimento, porque muita gente entende que guarda compartilhada é dividir o tempo da criança, e não é. Né? A guarda compartilhada é o compartilhamento de responsabilidades em relação à criança. Então, é o universo ideal porque tanto o pai quanto a mãe são e continuariam sendo os responsáveis pela formação, pela educação do filho. Infelizmente, em algumas situações,
isso não é possível. Uma situação, às vezes, porque um dos genitores, né, está residindo numa distância que impede esse contato, esse acompanhamento mais de perto, ok. Apesar de que hoje, né, em que vivemos um mundo tão globalizado, e que o avanço tecnológico nos aproximou de tal maneira, e essa pandemia nos deixa, não nos mostra do contrário, apenas confirma isso. Então, acredito que nem a distância hoje possa ser uma justificativa para afastar a possibilidade dessa guarda compartilhada, que é o ideal. Exige-se, contudo, que haja maturidade dos genitores, que eles tenham consciência de que ambos são importantes na formação daquela criança, daquele adolescente, e que os problemas que eles tiveram ou têm, nada tem a ver com a criança, né? Ou melhor, ela nada tem a ver com os seus problemas, né? A questão da existência desse Instituto da Guarda Compartilhada depende mais da sua eficácia das próprias pessoas Sim. que vão compor aquela relação do que, efetivamente, do próprio Instituto. Sim. Né? E, na realidade, existe solução, né? Não jurídica. Sim. Eu acho que a solução é mais de cabeça dos pais, de consciência, de maturidade, como o senhor colocou muito bem, para que se evite aí problemas, como a doutora Fernanda colocou, no futuro, e que são problemas realmente muito contumados. Né? Se o senhor me permite, só para concluir em relação a isso, a solução, não só para a situação de alienação parental, né, que envolve a solução da guarda compartilhada, mas acredito que a solução para quase todos os nossos problemas que a gente acaba levando para o aspecto jurídico é uma evolução do ser, né? É o ser humano evoluir, ter a consciência dos seus erros, a respeitar o outro, entender o outro, o bom senso, são coisas que estão relacionadas exclusivamente à nossa evolução mesmo enquanto pessoas, enquanto sujeitos e reconhecedores de direitos, mas sobretudo de obrigações, que é o que a gente muitas vezes esquece. Sem dúvida nenhuma. Eu gosto de dizer que a solução é do coração. É a solução do amor, né, gente? Amem seus filhos, né? Protejam, porque o amor é isso. Então, eu acho que a solução é o coração, tá no coração mesmo. Muito bem. Né? Pessoal, chegamos ao final aí do nosso encontro, do nosso programa. Ele tem esse efeito mais compacto mesmo, exatamente para atrair um pouco mais de atenção. Mas eu fiquei muito feliz pela presença de vocês. Doutora Fernanda, foi uma honra. Eu que foi um prazer revê-la. agradeço. Prazer o meu. Obrigada, doutor Rubens, doutor Alexandre Torito. Foi muito bom. Obrigada. Professor, prazer revê-lo. Prazer é todo meu. Espero em breve a gente poder retornar ao Mineirão sem pandemia e, sobretudo, com o nosso cruzeiro numa condição melhor do que se encontra. Esse eu não vou com vocês, não. Mas se a senhora aceitar o nosso convite e ir à Faculdade Asa, já ficaremos imensamente felizes. Na Faculdade Asa eu faço questão, mas ir lá no Mineirão ver o Cruzeiro, não, vou lá ver o Galo. A gente vai num clássico. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Chegamos ao final, pessoal, de mais um programa A Priori. Tema muito interessante, convidados da melhor qualidade. Tivemos aula aqui de psicologia, de direito, e eu aprendi um pouco mais com esses nobres convidados que a gente traz sempre no A Priori. Aliás, é uma característica do nosso programa exatamente trazer convidados desse gabarito, dessa qualidade. Por quê? Porque esse programa é para você. Esse programa é para que você tenha consciência dos institutos jurídicos, das relações entre as pessoas, enfim, aquilo que a gente, enquanto operadores do direito, precisamos ter em mente, formar opiniões, termos as nossas opiniões e conseguimos formar opiniões de forma concreta, objetiva, verdadeira e justa. Isso aqui é a nossa base do direito. Agradeço muito a quem acompanhou o programa, quem tem acompanhado todos os nossos programas. Repito, gostou do conteúdo? Compartilhe, indique para um amigo, para uma amiga. É fácil. Programa A Priori, lá no canal do YouTube. Não percam os próximos programas, coisas boas vão vir pela frente, surpresas vão vir aí, principalmente nos nossos alunos, em que eu deixo um grande abraço, um fraterno abraço a esses alunos. Faculdade Asa, invista no seu futuro. Um abraço, até a próxima.